Me perguntaram o porquê da estrada Dona Francisca. Essa é a antiga e verdadeira estrada Dona Francisca. Por que fizeram a estrada Dona Francisca? Porque quando fundaram Joinville, Campo Alegre, São Bento do Sul e Rio Negrinho faziam parte de Joinville. E depois São Bento se separou de Joinville, mas Campo Alegre e Rio Negrinho ficaram pertencendo a São Bento do Sul. E quando Joinville foi fundado, em 1850, mais ou menos, lá na Europa, em Hamburgo, fizeram um documento. Usariam a propriedade, pelo menos em grande parte, da princesa Dona Francisca, filha de Dom Pedro I, irmã de Dom Pedro II e casada com o filho do rei da França. Mas ela sempre morou lá, ela ganhou grande propriedade, que hoje é Curupá, Jaraguá, Joinville, municípios lá ao redor. Mas aí exigiram que para fundar Joinville teria que ter uma colônia no Planalto também. Então, quando fundaram Joinville, no documento escrito na Alemanha, foi acertado um negócio com os príncipes de Joinville, a princesa Dona Francisca e o marido dela, de que se fundaria uma colônia com imigrantes alemães vindo para Joinville. Mas em cima da serra teria que se fundar, e se fundou, uma colônia agrícola também, o que sempre aconteceu no Brasil. Planície e Planalto, sempre. Todo lugar você pode descobrir no Brasil, mesmo no Nordeste. A colônia no litoral e a colônia no Planalto. Por quê? O Planalto era, de certa forma, uma defesa. Sempre no Brasil, uma atitude inteligentíssima. Planície e Planalto. Então, quando assinaram o documento na Alemanha, já estava incluído planície, a fundação da cidade, mas uma colônia agrícola no Planalto. Porque, é claro, existem doenças que dava só na planície e não no Planalto. Mas tinha doença que dava só no Planalto, então podiam se proteger indo ligeiro para a planície ou para o Planalto. Existem produtos que são unicamente do Planalto, maçã, pera, pinhão e assim por diante, tipos de madeira. E existem produtos como banana e cana-de-açúcar e tanto café, tantas frutas só serra abaixo. E também a guerra. Sempre o Brasil ganhou várias guerras, porque quando atacavam na planície, os brasileiros que nunca foram burros, são dos povos mais inteligentes do mundo, mesmo de descendência europeia, né? Fugiam para o Planalto. E agora os inimigos não conheciam nada no Planalto, então resolveram, já na Alemanha, fundar uma colônia no Planalto. Quando Joinville estava fundada, a partir de 1851, já um engenheiro tentou subir a serra e abrir a estrada. Ele desistiu. Mata brasileira que não conheciam, cipós brasileiros
que praticamente não existiu na Europa, e vegetação. Então ele inclusive disse, não dá para construir uma estrada nas montanhas que só servem para cabritos ficarem pulando. Isso não dá. E desistiu. Depois, tempos depois, começou Karl August Wunderwald. São Bento tem a rua Wunderwald. Seria até uma certa justiça Rio Negrinho também dar um nome, porque ele teve coragem. Ele, com poucas pessoas e pouca munição, foices, facões, etc., subiu 5 vezes a serra, mas a pé, não de automóvel, muito menos de avião, e nem a cavalo, não dava. Depois, com a primeira picada, aí cavalos, mulas, principalmente, passavam. Fundaram a primeira colônia em Campo Alegre. Em Campo Alegre, onde hoje está a localidade de São Miguel. Ali era para ser a colônia, no alto da serra, porque de lá as águas descem para Joinville e vêm para cá. O Rio Negro, os rios aí tudo, vêm de Campo Alegre para cá. E um tanto desce para Jaraguá. Aí pessoas examinaram o solo e viram que era um solo muito imprestável para a agricultura. Eles queriam, acima de tudo, agricultura. Aí veio uma equipe do Karl August Wunderwald, entrou mato adentro, com muita coragem e decisão, passaram por Campo Alegre, passaram por São Bento do Sul, passaram por Rio Negrinho e chegaram até o Rio Preto. Aí voltaram e sugeriram ou Rio Negrinho, fundar a colônia, ou São Bento, ou Campo Alegre, não em São Miguel, mais para cá já. E acabaram fundando São Bento do Sul. E de São Bento do Sul nasceu o Rio Negrinho e nasceu o Campo Alegre. Aí muitas vezes também tem gente que de novo fica brabo e diz, não, o Rio Negrinho foi antes de São Bento. Campo Alegre teve gente antes. Gente do Paraná que atravessava o Rio Negro e tentava fundar colônias aqui. Por exemplo, toda a grande região de Rio Negrinho era da família Carvalho. E essa família Carvalho depois começou a vender as suas terras, né? E Rio Negrinho, a estrada de ferro, a estrada Dona Francisca, iria passar lá em Colônia Olsen. Já estava marcado. Mas, de repente, descobriram que a estrada de ferro passaria por outro lugar, Rio Negrinho. Aí puxou tudo para a cidade. A Móveis Simon, que foi no interior de Rio Negrinho, fundada, tiraram e trouxeram para a cidade lá. E assim surgiu a cidade de Rio Negrinho, ligada a São Bento do Sul, inicialmente, né? Se separou depois de São Bento do Sul. E devagarzinho foram surgindo Rio Negrinho até certo ponto mais adiantado do que São Bento do Sul. Rio Negrinho tinha rádio quando São Bento ainda não tinha. Rio Negrinho tinha cinema quando São Bento ainda não tinha. Rio Negrinho tinha estudo de segundo grau
quando São Bento ainda não tinha. Vários que depois foram prefeito em São Bento, pessoas importantes, estudaram em Rio Negrinho, eu tive alunos deles. Mas depois aconteceu um fato histórico. Rio Negrinho tinha muito operário e sociedade alta, dos homens importantes, né, da Cimo e etc. E São Bento do Sul, mais forte classe média. E a sociologia diz que quem mais trabalha é a classe média, não é a classe alta e nem a classe baixa. Classe baixa faz as horas de trabalho e vai para casa. Pronto. A classe alta fica muito com grandes viagens, grandes encontros, grandes negócios. E a classe média é aquela que sai da fábrica e geralmente não vai para casa. Ou você vai para casa, janta e depois vai para a escola, vai para a reunião tal, vai para outra reunião tal, da igreja ou tal lugar, que São Bento teve mais forte. Aí São Bento passou o Rio Negrinho para trás. Mas Rio Negrinho está feliz, está importante, né? E a Dona Francisca passou por Rio Negrinho, a estrada de ferro passou por Rio Negrinho, até mais do que em São Bento. A estrada de ferro em São Bento ficou mais ou menos 4 a 5 quilômetros do centro de São Bento. A Dona Francisca, 4 a 5 quilômetros do centro de São Bento do Sul. Eu não sei se eu não falei da Dona Francisca, não. São Bento ficou isolado no meio do mato. A estrada de ferro lá, a estrada Dona Francisca aqui. Isso, inclusive, foi propositalmente feito assim, porque o Paraná estava lutando muito. Ele queria que Santa Catarina fosse apenas o litoral catarinense, lá embaixo. Em cima da serra, todo Paraná. E era Paraná. E era, antes de ser do Paraná, era de São Paulo. Rio Negrinho pertencia, antes de tudo, a Minas Gerais. Depois a São Paulo, depois o Paraná se separou de São Paulo, aí pertencia ao Paraná e aí começou a briga com Santa Catarina. Mas Santa Catarina teve uma grandíssima vantagem sobre o Paraná, porque a capital do Paraná, Curitiba, e Curitiba tinha mais ligações com a Argentina, com o Paraguai, com aquelas regiões para lá, porque descer a serra de Curitiba até o mar era difícil. E a capital de Santa Catarina, Florianópolis, numa ilha oceânica, o que eu particularmente hoje acho errado, deveria ser mais no centro, mas na época era certo, porque a capital do Brasil era Rio de Janeiro. Então, para Curitiba entrar em contato com a capital do Brasil era muito difícil. Era mais fácil com a capital da Argentina e do Paraguai do que com a capital federal do Brasil. Já Santa Catarina, de navio, na época era fácil. Rio de Janeiro e Florianópolis. E o Manuel da Silva Mafra era muito conhecido na capital brasileira. Era um catarinense e que já tinha sido presidente em vários outros estados, o que na época era possível,
ele conhecia as manobras do Rio de Janeiro, da capital federal, o que o Paraná não conhecia. Quando fizeram o julgamento, o Planalto tem que pertencer ao Paraná ou a Santa Catarina. 3 julgamentos no Supremo Tribunal Federal. Santa Catarina ganhou os 3, um atrás do outro, porque conhecia todas as manobras do Rio de Janeiro. Por isso, Rio Negro era Rio Negro e Mafra, era um só. Por isso que de vez em quando dizem que na assinatura da construção da estrada Dona Francisca, diziam de Joinville a Rio Negro, mas não era o Rio Negro atual, era Mafra. E o ganhador da questão no Supremo Tribunal Militar, Mafra, que nunca esteve em Mafra, recebeu a homenagem de tirarem o nome Rio Negro e pôr Mafra.